Olá a todos, estamos hoje iniciando mais um Reconexão do Ser Podcast, agradecendo como sempre a presença do grupo, do Além do CNPJ, do Grupo Success, que nos tornou possível a realização desse movimento, e hoje trazendo a presença de Carlos, o Messias, que vai contar um pouco da história dele, que o propósito desse podcast é falar sobre a vida, né? Então, a palavra é sua, Carlos, se apresente e conte de onde você nasceu. Começa aí. Boa tarde, meu nome é Carlos Messias, tenho 41 anos, nasci em São Paulo, na maternidade Santa Catarina, e cresci ali na Vila Olímpia, antes de ser Vila Olímpia, né, porque parecia uma cidade do interior, era só casinha, eu jogava bola, a bola caía num riacho, sabe? Sério? Isso foi assim até os anos 90, aí chegou o Maluf, né, com a britadeira não, com o rolo compressor dele, derrubou a metade do bairro, abriu a Avenida Nova Faria Lima, que a Faria Lima ela acabava ali na cidade de Jardim. Na Juscelino, aliás. Aí ele abriu ela até o Ibirapuera e virou essa loucura que é há uns 20 anos, já uns 20, 30 anos. Você quer dizer que a sua infância foi roubando goiaba, aquela coisa toda? Não tanto, mas assim, uma vivência suburbana em São Paulo. Assim. Tipo, numa região que hoje dava pra jogar bola na rua. Não, eu fazia isso também aqui na Vila Mariana. Então. O Klabin ali não era Klabin, era uma fazenda. A gente, depois que tiraram a favela do Vergueiro, que foi lá pra Diadema, virou um loteamento. A gente brincava de bicicleta, corre, pega, aquela coisa toda, porque era um descampado com rua asfaltada assim, tapetão. E a molecada, nossa, se matava, carrinho de rolemã. Exato, era meio assim. Nos bairros. Hoje eu passo lá, não reconheço o bairro, assim, é outra coisa. Só prédio, empresa, trânsito, buzina, assim, não dá pra chegar perto. A poluição, bica de água também, não tem mais nada. Não, antes tinha um córrego. Os rios foram enterrados vivos, né? A Cris falou, uma vez a Cris lá da Guarani, lá da Bertioga, falou, os rios de São Paulo foram enterrados vivos, e é verdade. Eu vivi isso que você está falando. Né? Eu tô com 60, né? Eu tenho 20 anos, nós temos de diferença. Uhum. Mas aqui eu vejo a Vila Mariana próximo de onde a gente está, né? Mas onde você está falando, eu não imaginava que há 40 anos atrás ainda você viveu isso. Eu falava Vila Olímpia, eu falava, nossa, onde é isso, sabe? Tipo, mato. Se fosse lá no fim do mundo. Nossa, que bacana, velho. Engraçado. Recente. No ônibus da escola era o último a ser deixado, sabe? Tipo zona rural. Quase, não tanto. Não, mas tipo, né? Assim, mas era um lugar fora do circuito, sabe? Isso que eu quero dizer. Tipo, você ia pra lá, mas não ia pra lugar nenhum, né? É isso que eu quis dizer. Era na sua casa, olha. Que legal. Você não tinha outro bairro pra frente, assim, né? Uhum. Que louco. E aí estudou por ali mesmo? Como que foi a sua formação? Eu estudei em algumas escolas. Eu fui, assim, na adolescência, eu fui aquele tipo de adolescente problema que sempre arrumava encrenca, era expulso. Sério? Sério. Sério mesmo? Conta. Você era revoltado com a... Era revoltado, batia a boca com o professor, fazia o que não devia, chegava atrasado. E eu só estudava na recuperação para passar de ano, sabe? Sempre de limite. E aí depois eu acabei fazendo faculdade, fiz faculdade de psicologia na Universidade Mackenzie. E ali, assim, não sei o que deu, que eu dei uma mudada, assim, eu fiquei mais sério, não sei, eu comecei a estudar, virei CDF, nerd, assim, sabe? Me interessei mesmo, né? Mas aí no meio da faculdade eu descobri um talento, uma afinidade, assim, uma familiaridade com a escrita. E comecei a escrever por conta, assim, sabe? Eu trabalhava numa clínica que tinha uma máquina de escrever velha, eu ficava a manhã inteira lá sozinho, só atendendo o telefone. Aí uma vez eu comecei a pegar essa máquina para escrever e passar o tempo. E aí eu fui fazendo faculdade, trabalhando nessa clínica e escrevendo por conta, e comecei a escrever para uns fanzines da época, assim. Aí comecei a escrever para a revista do Conselho de Psicologia. E aí, quando eu me formei, eu já estava trabalhando com jornalismo, assim. Trabalhei na revista MTV, um monte de lugar.
no começo sempre muito voltado para a área cultural, né? Cinema, literatura, música. Inclusive fiz um mestrado em literatura, né, na sequência da faculdade. E aí, de uns anos para cá, meu trabalho tem sido mais voltado para psicodelia, né? Os estudos científicos dessa renascença psicodélica. E pessoalmente, eu tenho tido muito interesse, né, nas culturas ancestrais, nos povos indígenas, nas medicinas da floresta. E, de alguma forma, eu estou tentando alinhar tudo isso. Nossa, você teve assim, você foi o revoltado, de repente virou a chave. E como que você conheceu as medicinas? Você virou um CDF, né? O CDF normalmente é muito alimental, né? Exato, é uma coisa calculada, sua mente não é expandida. Uhum. Tem muita informação. Eu fui assim, velho, durante até os meus 35 anos, assim, sabe? De ter essa coisa fechada, tipo, até pelo jeito de trabalhar, assim, muito focado, muito workaholic mesmo, sabe? E aí, com as medicinas, isso mudou. Eu fiquei sabendo. Eu tô vendo, na verdade, né? E como é que foi essa... Como é que você, de fora, sem ser o Carlos, né? Vendo o Carlos dessas transições da vida? Porque o cara é retardado, que nem você era. Passou pelas drogas, aquela coisa toda, também não? Então, foi engraçado, porque quando eu tinha ali minha adolescência, meus 15, 16 anos, eu experimentei de tudo. Fumei maconha, tomei ácido, até cheirei cocaína. Mas não, hoje os médicos dizem que não é bom usar nenhuma substância do tipo na adolescência real, assim. Me dava bad, baixo astral, eu ficava deprimido, paranoico. A primeira vez que eu tomei ácido, o efeito durou 3 dias. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu tomei numa rave. Mas ficou os 3 dias na rave, ou voltou pra casa? Não, eu voltei pra casa, fui pra Sua mãe, escola, tudo tentando, tipo, disfarçar, e foi horroroso. Assim, não, nem dá pra disfarçar, né? Sei lá. E eu acho que até por isso que depois, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei mais caretão, sabe? Porque entendi. foi ruim essa primeira experiência com as drogas, assim, essa primeira fase. Ou seja, você tecnicamente não expandiu a consciência, né? Você travou. Eu não entendi, talvez. Certamente não entendi, eu não tinha preparo para entender aquilo, né? Não tinha ninguém aconselhando também, então eu não entendi o que rolou. Eu só achei pesado e negativo, assim. Então, era como se fosse uma peia toda vez que eu fumasse um baseado, sabe? Interessante, o baseado, que o baseado não é bem isso, né? Eu vejo a maconha também como uma planta de poder, né? Então... e não é, né? Eu vejo que, o Luiz falando, ela é uma medicina sagrada, mas perdeu o sagrado dependendo do jeito que a pessoa usa. E eu não sabia usar, eu usava errado. Né? Numa rave não é lugar para usar. Exatamente. Né? Lugar muito cheio, balada, não, você não vai tirar o benefício da substância da planta. Nem tem, ali eu já fiz tenda de redução de dano, meu. É complicado. O pessoal entra em lugares... Mas, enfim. Aí, pelo que eu tô entendendo, você era porra louca, tentou subir o nível com as substâncias. Para achar horrível, traumou, e aí entra a mente radical, focada, bum. Aí, peraí, isso eu não quero, então eu vou para outro extremo, que é o CDF. Aí eu fui aquele careta chato, assim, sabe? Tipo, viagem de faculdade, todo mundo de boa, fumando eu enchia a cara e entrava em outra vibe, dava trabalho pros outros. Sabe? Muda muito, Muda muito, E aí nessa, né, nesse estilo de vida workaholic, sem perceber eu virei alcoólatra. Quando eu tava ali, né, trabalhando em jornal, aquela rotina de 16 horas por dia, eu chegava em casa todo dia 3 horas da manhã, pilhado de tanto café. Você fala de jornal, porque eu tenho a imagem em jornal do Homem-Aranha, daquele filme, redação mesmo, aquela pressão. Eu trabalhei no Agora São Paulo, na Folha de São Paulo, aquela pressão, gente gritando no seu ouvido o tempo inteiro, sabe? 50 numa sala, sei lá, fala um pouco. Não, porque assim, você pega na redação da Folha, por exemplo, que eu trabalhei, era um andar inteiro de um prédio, você bota aí umas 200, 300 pessoas no mesmo andar, espaço aberto, sabe? Barulho. E aí cada editoria separada, mas uma com vista e ouvindo a outra e tudo, sabe? E o jornal lá rolando, telefone tocando sem parar, sabe? É muito pra mim é de cinema, é caótico. Relógio pra todo lugar que você olha, isso é estressante. Caramba, velho. E aí nessa, eu ali nos 28, 29 anos, eu já chegava em casa às 3 da manhã, não conseguia dormir se eu não entortasse ali uma meia garrafa de uísque, sabe?
Pra desmaiar, né? Não é pra dormir, pra né? capotar, Era pra... porque eu saía pilhado. Aí acordava no dia seguinte daquele jeito e começava tudo de novo. Aí comendo comida de carrinho, na padaria. Tipo, estilo de vida trash metal. E... Quantos anos nessa? Assim, nesse estilo de... até meus 30. Tá. Aí quando eu tinha ali 29, 30, eu tava num churrasco dos amigos da minha namorada da época. E eu tinha uma bode de maconheiro, achava tudo... traumou já, eu sei. achava tudo bando de errado. Aí, sei lá, nesse dia eu tava meio entediado, tava passando um beck, eu dei um pega aí, tipo, uou, o que é isso? Já... Tipo, né, foi uma revelação. Nossa, eu fiquei perdi isso esse tempo todo, assim, que desperdício, sabe? É legal. E aí eu não diria que foi uma mudança radical no meu estilo, até porque eu não comecei fumando bem de vez em quando, mas me deixou com uma perspectiva mais leve, sabe? Me deixou mais leve. Tá. Aquela imagem que você tinha se diluiu. Não só das drogas, mas das coisas. Da vida. Mundo, da vida, eu fiquei mais sossegado. Antes eu era muito estressado, pilhado, estriquinado, sabe? Tipo... Nossa, estriquinado, faz tempo que eu não ouço isso. Gratidão, isso é antigo. E aí eu até fui trabalhar mais com revista, fui pra Trip, que é outro ambiente de trabalho, muito mais tranquilo, pessoas dialogando, se comunicando, fazendo coisas criativas. Isso que eu ia falar, criativo, né? E aí, mas assim, eu ainda bebia, ainda me estragava, ainda tinha uma visão equivocada de um monte de coisa. E aí quando eu tinha 35 anos, para fazer uma pauta para a revista GQ, aí eu fui apresentar os Medicinas da Floresta pela sua pessoa. E aí deu uma... Virou do avesso. Eu demorei muito tempo até para entender tudo que mexeu. Assim. Fiquei uns 3 meses meio fora do ar. Assim, é muita informação, né? Muita informação. Porque é isso, né? Eu fui de um lugar totalmente cético, ateu, materialista, darwinista, para ver, enxergar e sentir e assimilar a espiritualidade, né? Uma visão mais multidimensional de vida, de universo, né? De planeta, como você quiser chamar. Cada um chama de um jeito, né? E isso não cabia na minha visão de mundo até então. Eu não sabia como acomodar quem eu achava que eu era, como que eu tinha descoberto, sabe? Você fica meio sem referência, né? Exato. Você fala, nossa, o que é tudo isso? Não, e eu acho que cada trabalho de ayahuasca é um trabalho de desapego, né? Você tem que soltar um monte de carga, um monte de mágoa, um monte de... Crenças também. De crenças, principalmente. Então, até eu conseguir me desfazer de tudo que eu vinha carregando extra, que depois eu vi que não era meu, para encontrar um equilíbrio, foi um processo. Assim. Eu demorei 4 anos para ter coragem de considerar de novo. De novo, né? Mas é sábio isso, né? Hoje eu vejo o povo, isso já acontecia antes, tem muito lugar que estimula isso também. É legal você estar levantando essa questão. Estimula você ir toda semana tomar sexta, sábado, domingo e um monte de vezes ayahuasca, vamos falar da ayahuasca, né? E eu acho muito errado isso. Sim. Cara, com esses anos todos, eu acho assim, uma vez por mês, num determinado momento, é o máximo, é ideal, sabe? Eu não sei. E aí você abre os espaços. Porque eu acho também que tem fases, por exemplo. Ano passado eu fui pra floresta. Na floresta, lá em 11 dias, eu já consagrei 4 vezes. Aí eu senti que eu tava num estudo mesmo. Sim, uma coisa aprofundada. Aí eu cheguei, mesmo em São Paulo, né, com as caravanas que passam, voltei lá para tomar com você, entrei em várias egrégoras, e aí eu seguindo nesse estudo, que durou 6 meses do ano passado, tomando, se não toda semana, a cada 15 dias. E aí eu percebi que chegou num lugar que eu parei de chegar em outros lugares, eu parei de evoluir. Aí eu entendi que dá um tempo, entender mais, viver mais. Tem mais coisa para limpar quando voltar também, né? Porque você fica puro, né? Você fica zen, né? Isso. Você fica fora do mundo, quase. E aí é gostoso isso, mas também não dá. Você precisa trabalhar, se relacionar com as pessoas, cuidar dos seus pais. Olhar, né? Ver as coisas acontecerem. Exatamente. Essa é a questão que eu levo em conta, é isso. Dependendo do lugar que você vai, você é abduzido a tomar medicina o tempo todo, e aí você entra numa viagem, vamos dizer assim, numa frequência
Conheço gente que com 4 filhos pequenos, casa, tudo, vendeu tudo sem a mulher saber, pegou e foi pro Mapiá, pro Acre, pra ficar lá. Então. Saca? De repente a mulher foi despejada e com os 4 filhos pequenos sem um puto no bolso. Esse fanatismo que existe em todas as egrégoras, todas as religiões, a pessoa fica assim com a ayahuasca. A pessoa entende como uma bengala, né? Como uma fuga, e não é isso. Não é isso. Não é isso, ao contrário. Como é estudo é uma coisa. Tem gente que não, na floresta toma 8 dias direto. Eu já fiz isso, de tomar dias e dias no meio do mato. Mas tem um propósito. Né? Exato, você vai aprofundando o seu conhecimento. Né? Você, como fez faculdade, né? Tem o mestrado, isso é o estudo, né? O estudo com as medicinas é tomar medicina. Né? A planta é a professora. A planta é a professora. E não tem como você aprender, né? Você... Não tem como. Ninguém pode descrever esse tipo de conhecimento. Não, é só você, cara, com ela. Que é inclusive a minha linha de trabalho no Reconexão. Não só a ayahuasca, né? As medicinas da floresta, de modo geral. Em geral. É a maconha, eu coloco nesse lugar. Se bem usada, uma maconha de boa qualidade. Procedência. Usada num contexto, né, apropriado e com uma boa qualidade de pensamentos durante. Ela ensina muita coisa. Ela ensina pra caramba. Nossa, eu já fiz conexões com ela, assim, que eu fiquei de cara, até parecido com você, assim, de adolescente, de ter experiências e tal, e depois ficar 20 anos depois casado, já dar um peguinha, 2, nossa. Só que eu já consagrava a ayahuasca. Mas eu fiquei de cara com o tanto de desinformação que eu recebi ali. É muito legal. O Rony Queen, não sei se você sabe, mas eles fumam muito, né? Sim. A aldeia que eu fiquei nossa, é brabo. É brabo. Mas enfim. Uma hora de sentir em casa. Não sei se você recebeu essa informação lá. Então, porque tem as aldeias, né? Mas lá, por exemplo, eles fazem um uso totalmente consciente. Ritual ali, eles consagram, eles rezam antes ou durante, né, enquanto fumam. É sempre em grupo, é sempre coletivo. E é 2 tapinhas. Exato. Silêncio. E foi engraçado isso, porque teve um dia que eu estava lá na aldeia, a gente estava trabalhando lá, né? Tava fazendo os projetos de ecoconstrução. Não nem lembro como é que chama. Ecoconstrução. Bioconstrução, desculpa. E aí teve um dia que estava chovendo, não tinha muita coisa para fazer, a gente estava lá, os chás estavam fazendo um som lá. Eu comecei a pôr o back, eu tinha um back e comecei a pôr pra galera, assim, à vontade, e deixar rolar. Aí chegou a Siriane, que é uma das lideranças lá, ela pediu, Chay, não pode ser assim, tem que, você não tá nem dando tempo de ouvir o que a planta tem pra te dizer. Olha que bonito, né? Bonito. A cosmovisão deles é maravilhosa. É a visão de mundo, de gente, é outra coisa. Assim, de quem nós somos, né? Quem eu sou aqui nesse, né? Exato. A gente tem muita coisa pra aprender. Não, mas é mesmo. E pra desaprender também. Eu acho que é mais desaprender, né? Exato, exatamente. Desaprender. A gente tá muito... Nossa. E as plantas vêm desse... O Rony Queen, eu vi um lance... Eu nunca fui lá no Rony Queen, eu sempre fico ali no... Nos catuquina. E aí, que o pai pega o filho, jovens, criança, e vai junto para o filho plantar o pé dele. E rezar, e cuidar desse pé. Até esse pé da cannabis ter a idade XYZ, que ele vai lá, pega, colhe, faz o procedimento todo para ele fumar a primeira vez o pé dele, o pé que ele plantou. Aquele espírito, né? Que aí vai, né? Uhum. É lindo. Falei, mano, os Holy Queens tem essa conexão, né? Exato. Não, eu estava falando com o Pajala, eles têm mais de 350 medicinas da floresta. Você que falou isso um dia, você falou que tipo, a ayahuasca é uma que de uns anos pra cá eles decidiram abrir. Sei lá, de 100 anos pra cá. Isso, né? Eles têm muitas. Tem o mucá, por exemplo, que é a batata sagrada, que você tem que ficar isolado na floresta. Um ano. Não é um ano, é tipo um mês, assim, a partir de um mês. Depende. Acho que quanto o cara aguentar, talvez. A gente, então, mas fala aí. E aí o pajé serve a medicina e cuida de você, da alimentação, da dieta, né, que você fica em dieta. E dizem que a experiência mística é ainda maior que a ayahuasca ou que as outras medicinas que a gente conhece. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Nossa. Só engatinha. E ainda olha lá, até a gente entender essa frequência, a ayahuasca, vamos falar assim, depois a gente não vai estar vivo aqui. Para a humanidade, né? Eles abriram para a humanidade para curar a humanidade, para ver se
Exatamente. Não, a maneira deles de proteger a floresta. Eles perceberam que o mundo está um caos, a floresta tá indo pro saco junto. Peraí, hoje a gente cura esse povo, vai acabar tudo. Exatamente, e vai mesmo. E curar como, né? Saca? Trazendo o gringo, vamos dizer assim, pra cá, que é isso que eu tô vendo, porque aqui tem movimentos e tal, mas agora você viu o Bapu, o Niquim? Tá lá com o Leonardo DiCaprio na ONU, ele tá por aí. O que ele é? Ele é um ativista político, ambiental. Saca? Ele vai daquele jeito, tá trocando ideia na Europa, Israel, ele tá na Globo, para dar voz para salvar a floresta. E também que eu percebo que eles estão nesse movimento, não só os únicos. Não só eles, os Yanauá, os Xanauá, que é de preservar a cultura ancestral que está muito ameaçada. E ao ganhar essa voz, eles conseguem ali deixar, né, o trabalho dele, a visão de mundo deles, a cosmovisão, a cultura registrados. Exatamente. Inclusive para não perder o conhecimento. Né? Tem isso também. É interessante você estar falando isso, porque eu vou receber agora 2 Xanás, né? 2 Xanás não, um cacique e um Xaná lá do Suniquim, e eles saíram da floresta, estão por aqui em peregrinação, por assim dizer, alguns falam caravana, né? Com as medicinas tradicionais e o pessoal maduro, não é jovem, e saíram da aldeia para arrecadar fundos para a construção da casa de reza, porque todas as aldeias daquela região têm uma igreja evangélica onde eles estão perdendo a cultura, a tradição deles por conta dessa catequização. Então, a criança, o jovem, já não cola com os velhos. Então, isso que eu ia falar nessa hora, porque você contou essa história, mas não deu que eu fiquei, já não acontece isso, porque no mesmo território indígena tem uma igreja evangélica que já separou a aldeia que ela já está metade da aldeia ayahuasqueira, metade evangélica. Ah, que ótimo. Os evangélicos são obrigados a exercer atividade remunerada. Nessa entrou o crime organizado lá, que já domina a região da Amazônia criando há muito tempo. Aí o pastor da igreja obrigou o pessoal da terra indígena a queimar as plantações de maconha. Olha, que é da tradição. E aí, por quê? Por causa do tráfico, para favorecer o tráfico. Para eles próprios dependerem do tráfico e muitos deles sendo arrebanhados pelo como mão de obra do tráfico. Nos morros. E principalmente os evangélicos, porque eles precisam exercer atividade. Exato. Então, você quer dizer... E aí nessa cultura vai, quer dizer, isso que você falou do pai ensinar o filho a plantar, eu já não vi, porque não tem lá, eles não têm pé de maconha na aldeia, eles ganham, eles recebem, quem vai leva, isso quando tem, às vezes. Tudo corrompido, ou seja, a planta está corrompida, porque eles têm a conexão, né? Exato. Mas a gente não, né? Exatamente. Gente, tá assim a coisa lá. Conta mais isso daí. Esse lance do evangélico é muito sério, né? Eu falo assim, eu vou falar bem da lata, Carlos. Eu vejo um serviço poderoso de inteligência do governo oculto, aí a gente pode dar N nomes, né? Esse povo do mal, né? Eu tô falando da estrutura, né? Que vem do político, do tráfico, do evangélico, não estou falando da igreja evangélica em si, mas, né? Dessas operações, essas instituições interligadas para uma operação maior, beneficência do tráfico, porque aí tem arma também, que tem prostituição, que tem crimes e é isso. E também o último governo a gente viu que está diretamente associado ao crime organizado. Então, são coisas que andam juntas. Está tudo junto, tudo interligado. Mas isso... E elas se beneficiam entre si. Entendeu? E isso pegou na floresta pelo jeito que você está falando. Porque esse Chai ele veio para cá para ganhar grana para construir uma casa de reza para ver se puxa pro lado de cá. Agora, se tá meio a meio, é porque tá muito sério. Tá muito sério. Do lado, eu tô falando de assassinato também, matar o pajé, isso acontece muito. A gente aqui não fica sabendo, né? Eu fico porque eu tô nesses canais, tal, mas é toda semana. No final do ano passado tava uma barbárie. No passado, no fim de semana, você vê um Chai sendo assassinado de uma maneira completamente gratuita. Assim. Porque virou uma guerra com o agro, né? Porque o agro entende uma aldeia, uma terra indígena como obstáculo para ele expandir, obter lucro e produzir gado para vender para a Europa. Então virou uma guerra mesmo. Tipo, tem muito ódio, crime de ódio mesmo, a gente tá vendo. Não, isso porque tem todo esse estigma, né? Em vez da gente entender o indígena, né, como sábio,
como até mais civilizado, né? Porque o que é um retrato da civilidade? Um indígena na floresta consagrando as medicinas, um ritual cheio de amor com a família, um cuidando do outro, ou um monte de concreto armado e lixo tóxico? O que é civilizado? O que é civilização? O que é civilização? Então, em vez de enxergar isso, as pessoas tenderam a estigmatizar e colocar eles num lugar, né, de vagabundo, de preguiçoso, não faz nada, né? De antidesenvolvimentista e aí viraram objeto de agressão, né? Eu já testemunhei até. No passado eu trabalhei no FIUP, Festival Indígena União dos Povos, que foi incrível, maravilhoso, catártico, tipo, quase 20 etnias reunidas, mas teve um bolsominion que tentou se filtrar ali para agredir os indígenas, sabe? Tipo, agredir mesmo. Não, para desrespeitar. De ficar causando e tal. Então, tipo, você vê como buraco embaixo. É tipo a sombra, né? Assim, É isso que eu falo, é um serviço de inteligência. Vai um lá para melar, aí tem uma treta, aí o índio pensa assim, né? Eu dou uma porrada em você que é indígena, e tem um outro lá que tira foto. Ou o índio me bate, né? Eu causo, você me dá uma porrada, o outro lá tira foto, e aí pronto, o indígena agride. Não, tem umas exceções, teve também. Não, tô falando de ideias que eles têm. No passado teve também um tchai bolsonarista aí que tentaram usar para eu vi. Para deslegitimizar o movimento indígena, mas é um ou outro ali que usam de bode expiatório. Não é para Não, o povo aqui tá trabalhando. Mas é muito sério isso daí que está acontecendo. De destruir a Amazônia. E é uma forma que os chais viajando na Europa, viajando no mundo, eles estão, né? Exato, eles estão numa missão. Eles assim, estão numa missão. Vamos salvar a humanidade, vamos conscientizar esse povo que assim não dá. E não dá mesmo. Não dá. Os caras são impiedosa. Bombas, eles explodem florestas, áreas inteiras. Não, olha como está o clima. A gente teve, né, uma sequência de dias mais quentes da história na semana passada. Assim, foram, tipo, 2 dias, que foram os 2 dias. Um superou o outro, assim, em sequência. Assim. Não, e o mundo? Hoje, agora, a gente está sendo as rajadas de vento violentas. Das ciclones. Não tinha. E eu tô dentro do planeta. planeta. As estações, a gente está aqui, né, no pleno inverno, 30 graus, sabe? Tipo, tudo bagunçado. E a medicina, né, na floresta tá ali, né? A gente precisa comprar remédio. Saca? A gente vai lá, fica trocando ideia com o Pajé. O Pajé, olha, eles veem cura em tudo, medicina, moléculas. Que é absurdo o conhecimento daquele povo. Exatamente. Né? Outro dia eu falei para você. E eles estudam muito, assim, a gente esquece disso. Assim, tipo, tem escolas que desde cedo as crianças estão ali aprendendo com os mais velhos, todos os conhecimentos. Tal. É um conhecimento muito profundo, muito refinado, muito sofisticado. É uma tecnologia, né? Exato, que a gente não tem ideia. Mas tiraram essa ideia da gente, eu vejo. Tô falando da própria colonização. Porque as caravelas chegavam aqui, os caras tudo cagados, né? Você ficar meses no mar, num barco de madeira. Você acha que você chegasse com fome, comendo só peixe, sem água direito? Os caras chegavam tudo doente. E os indígenas, os pajés, que com aquele coração cuidavam. Eles foram enganados. Eles foram enganados. Não é que os portugueses chegaram com arma de fogo e botaram para correr, não. Foram com acordos que não foram respeitados, não sei o quê. Entendeu? E aí tá dando o que tá dando. O que eu comecei a falar por causa do seguinte: você vai para a China, né? A medicina tá lá, a tradição tá lá. Na Índia. Não, cada parte do mundo tem a sua. E nós temos que a nossa indígena aqui, foi aniquilada essa parte nossa. E a gente acreditava... pela colonização. Porque a gente foi educado com uma visão errada da história. Uma história contada errada. E com esse estigma do indígena, né? Com esse estereótipo de que o indígena é inocente, dorme em rede, caça com lança. E não é por aí. Não é assim. Os já estão dando uma volta, sabe? Estão ganhando. Não, os caras chegam aqui que a gente está acostumado, você dá risada, você fala, mano, né? O barato é louco. Eles... Em todas as áreas, assim, tecnologia, ciência, literatura, música. Eles são muito... Desde que a música indígena entrou na minha vida, nossa. É maravilhoso. É maravilhoso, é mágico, encantado. Aí você fala dos mantras da Índia, né? Saca? É tudo ali, eles têm essa... É consciente coletivo. É fantástico. Cada um tem a sua representação. Até os grafismos
você vê na cerimônia de orientação hinduísta, não sei o que, eles veem os quenês deles, né? Que são os grafismos deles. Cada cultura tem a sua cara, mas preservam talvez uma essência a informação comum, né? Cada um só interpretou Exato. Como a África também, né? Não vamos esquecer dos indígenas. Austrália, os aborígenes, aquelas pinturas. Os evenques da Sibéria. É no mundo inteiro. A questão é que o homem branco, com a sua visão hegemônica, tende ou jogar para a marginalidade ou matar. Mas o que tem os que sobreviveram são, sim, tipo, resistentes, sabe? E a gente tem que valorizar isso e apoiar, né? E o que você me diz desse apoio? O Brasil apoia? Como é que você está vendo essa organização, sei lá, governamental, ONGs? Então, porque é um conhecimento muito amplo do povo indígena, né? Em que você vê os chais saindo para a captação de recursos e divulgando a floresta, e vem os gringos mesmo para falar, não, peraí, vamos parar com isso. E eles por ordem na casa, vamos dizer assim. Mas e nós? Como que você está vendo a sociedade se mobilizando para algo efetivo em relação à floresta? Eu acho que a gente está engatinhando ainda, mas é uma caminhada. Talvez não seja uma luta que a gente veja muito resultado, né? Nossa, tempo de vida, mas né, agora, ou começa agora ou não começa nunca. Não vai ter mais volta nesse bobear. Exato. Então, por exemplo, eu acho que o governo tem boa vontade com relação aos povos indígenas. Você está vendo isso? Criou um ministério, mas ao mesmo tempo ele está de mãos atadas, porque a bancada do agro é muito forte. E não consegue fazer tanta coisa e deixa passar muita coisa errada. É um negócio, a política no fim. A política é uma negociação, e você precisa de maioria. Então, eu acho que assim, a gente está muito melhor do que a gente estava lá atrás, porque a gente não tem um psicopata que quer exterminar os indígenas do governo. Vai lá e mata e acabou. Que ficou ignorando, né, a tragédia do Yanomami por meses, vem recebendo, né, a informação de tudo que estava rolando lá e simplesmente ignorando. E estimulando, né, a invasão de terras indígenas, a exploração da terra e tal. E esse governo não, né? Esse governo tem esse diálogo, tem essa abertura, tem lideranças importantes já à frente, né? À frente, mas ainda acho que não é uma melhoria. É uma melhoria, o primeiro passo. Exato, é o começo. Mas tem aquela história, né? Depois que o movimento começa, ele não volta atrás. Você pega a luta do movimento negro, né, a luta racial, ela só cresce, ela nunca deu um passo para trás, desde que ela entrou no debate comum, né, da sociedade. Que o negro é outro nicho que foi detonado, né, pela cultura ancestral, Mano, o próprio paganismo da cultura dele. São indígenas que vieram para cá. Reis, rainhas, enfim. Mas se você for ver isso, desde da criação da instituição católica, tipo, tudo que é paganismo, que é você em contato com a espiritualidade, que não precisa de intermediários, eles de alguma forma de bloquear, de se fazer necessários para conseguir arrebanhar o fiel. E construir igrejas, catedrais. E lucrar em cima deles e colocar ele para trabalhar para eles. E manipular, né? E manipular. Que é o mais importante. Mas assim que você controla a estrutura social. Eu conheci um cara que estava uma vez numa fazenda, fui prestar serviço na fazenda, não foi comigo essa história, e fazendeiro, e esse cara foi prestar serviço, então ele não tinha nada a ver com a fazenda, mas estava lá fazendo uma parada, e de repente chega no domingo, né, e o cara ateu, o fazendeiro ateu, poderoso lá na região. E aí veio o ônibus, como o cara foi prestar serviço, ele ficou hospedado lá na fazenda. Veio um busão lá no domingo pegar todo o pessoal da fazenda para levar para a igreja. Aí o cara que chegou agora de São Paulo, não sabe de nada, ele chegou, perguntou pro cara, observou, né? Todo domingo saiu um ônibus. E falou, por que você paga o ônibus, paga o motorista, paga o combustível para levar o pessoal para a igreja se você é ateu? Ele falou assim, olha, o povo eu preciso que o povo acredite em alguma coisa. Saca? As pessoas precisam de motivação, né? Precisa de propósito. Exatamente. Para eu manipular, eu controlar eles aqui. E a partir do momento que você cria uma realidade que essa única possibilidade de propósito vira isso. Entendeu? É uma escola, né? Nesse sentido, a religião entra no pão e circo ali, né? Muitas pessoas
adestradas ali, exercendo o seu papel na Matrix, cumprindo a sua tarefa e quietinha e boazinha. E dócil, né? Eu tenho dócil. E você, como é que é você da Matrix abduzido? Vamos falar do Carlos agora. Da Workaholic, lá tá pilhadaço, toma ayahuasca. E me conta um pouco dessa parte que você ficou meio... Como é que foi essa vida? Porque você viveu isso. E você viveu isso muito consciente, né? Que você fez as paradas lá na adolescência, vamos dizer, normal. Aí, opa, peraí, não quero. Foi pro outro lado e tal. E aí consagrou a medicina. E aí eu encontrei o equilíbrio. E aí, então? Como assim o equilíbrio? Porque tem emoções, tem sensações, tem a mente. Mas você diz naquela primeira experiência? Da primeira pra frente. Então, como eu te falei, né? Eu fiquei desorganizado, assim, porque eu não entendia mais o que era real, o que não era, assim. O que é desorganizado? É isso que eu quero que você destrinche um pouco, porque... se eu falar eu fiquei desorganizado, meu mapa, você é outro cara. E você é um cara legal para falar isso daí. O que é desorganizado para você? Você deixou de trabalhar? O que aconteceu? Não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, mas eu não entendia mais a realidade, assim, minha visão de mundo mudou. Então, até eu conseguir entender e assimilar, né, tudo que me foi apresentado ali foi um tempo, sabe? Você falava que... Porque eu não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade. Você Tava virgem nisso. Virgem, você nem tinha nascido nesse lugar. Você nasceu... Então, só que tá acontecendo? De repente eu comecei a sentir que o mundo era um cenário, sabe? Tipo... Nossa! E também tem um fenômeno engraçado que todo mundo relata, e eu também senti, que é a questão da tuição, do terceiro olho, que abre. Então, por exemplo, eu lembro muito que depois daquela cerimônia, uma semana depois, eu fui pro Rio até para pensar na vida, sabe? Ver peraí, vou dar um tempo para sair daqui, né? E eu me sentia meio perturbado também com aquela barulheira, aquela energia forte que tem no Rio. Então eu tinha uma sensibilidade para perceber que até então eu não tinha. E é muito louco, acontecia de pensar em alguém, a pessoa... Tipo, aconteceu isso, eu tava pensando em você e você me escreveu numa mesma hora, assim, sabe? Cara, o que tá acontecendo, sabe? Telepatia. Que porra é essa? E geralmente, quando você descobre uma coisa nova que você ainda não consegue assimilar, você sente medo. É o do desconhecido, aquela coisa. Tipo, onde isso vai me levar? O que tá acontecendo? Tô pirando. Tô perdido, tô pirando, teu mapa, esquizofrênico, o que tá rolando? Pô, é legal isso daí, né? Tem muita gente que pode pensar que tá entrando nisso e não é. E é comum, quando a pessoa toma a primeira vez de uma maneira meio sem supervisão, ela vai por esse caminho. Né? Você, por exemplo, a gente trocou uma ideia, você me falou um monte de coisa que, ajudou a entender e tal. Mas, sei lá, tem muita gente que eu sei que toma na louca, nos rituais, assim, de gente despreparada até, né? E é perigoso. Pode ir para esse lado. E ela mesma cria essa realidade e vai parar no psiquiatra, aí tarja preta e ferrou. Exato. Né? E ela, por falta de apoio. E ela cria uma fobia também, né, disso. Ela cria uma aversão. Porque ela não sabe entender, por exemplo. Sei lá pela minha terceira ou quarta cerimônia foi muito pesada, assim. Foi uma peia violenta que me virou do avesso, assim. Foi, tipo, geralmente a cerimônia, né, quando você está na força, tem uma parte que é extremamente prazerosa, que é o nirvana, não sei o que. Nessa quarta eu fui buscando isso e teve zero, não teve nenhum. E aí, nesse dia eu lembro que tinha um xamã sul-africano na mesma cerimônia, comentei com ele isso, ele só falou, só não para, só não desiste. E aí, continuando, eu fui ver que isso é parte da caminhada. Do estudo, né? Você tem que se olhar no espelho, você tem que ver todas as suas imperfeições, as suas precariedades, as suas fraquezas e conseguir confrontá-las. Porque só aí você vai conseguir trabalhá-las, né? Fingir que não tem, não resolve, só atrapalha. É cumulativo, né? Com o tempo vai virando uma bola de neve. Vai crescendo. O que já tá grande fica maior ainda, tipo, né? um tumor, velho. Vai ramificando, né, velho? Que é a peia, né? O pessoal fala muito da peia, né? Mas a peia hoje eu vejo como uma professora, assim, é um intensivão, né? Uma coisa sagrada. É fundamental. O que uma visão meramente científica chama de bad trip. Não tem bad trip. Então, o que é a bad trip, né? Você que frequentou... É uma experiência desagradável, mas a questão é para ser desagradável. Então, para mim, como eu falei, né? No início eu participei, fiz tenda de redução de danos. Então, ali é um ambiente hostil, vamos dizer assim, não preparado espiritualmente. Aí a pessoa toma lá o cogumelo, toma uma substância
e entra numa peia, vamos falar assim, num trabalho de cura, só que ele não sabe, não tem nada, não tem orientação. Não, e ela não tem noção da limpeza que isso está provocando do benefício. E ela acha que tá errado. Tá na média. Não é. Se ela tem uma orientação ali, meu... Não, e depois, né, depois que você limpa tudo que você tem para limpar, depois você consegue, de alguma forma, navegar, né, pela força, de uma maneira tranquila. Importante, eu costumo dizer que... Você consegue sair de um lugar pesado, né, que você precisa. Eu costumo falar assim, num trabalho com a ayahuasca, né, com as medicinas, você empresta seu corpo físico para um trabalho de cura espiritual. Saca? Então o que acontece aqui não tem muito a ver. Só vai, né? Só se joga mesmo. É uma cura que rola no nível inconsciente que a gente não tem. Não alcança ainda. Não alcança. E, por exemplo, tem muitas vezes você não lembra de todos os insights que você teve na força. Né? Então, quando você trabalha, você sabe que você entendeu tudo, mas você volta e fala, pera, como é que era mesmo? Tá. E aí é eterno isso, né? Você vai juntando os pedaços aos poucos. Vê uma placa lá e você lembra daquele... A questão não tem destino final. É um processo constante. Não existe, tipo, eu vou tomar ayahuasca e ficar bem pro resto da vida e me curar pra sempre. Não tem isso. A gente tá aprendendo, tá aqui pra aprender, né? Exato. E você concorda com essa história que a gente está aqui para aprender? Ponto. Essa encarnação. 100%. E total, né? E a ayahuasca é uma ferramenta que acelera esse processo. Eu acho. Pra caramba, né? Eu vejo. Porque, cara, a gente já acessa coisas internas muito profundas dessa e de outras vidas. Não sei se aconteceu isso com você. Outras vidas eu nunca tive. Não chegou ainda. Vai no próximo. Tô brincando. Mas mas não é assim que funciona. A gente fala brincando, mas não é assim que funciona. Não é a quantidade muito pouco que vai fazer isso. Quem decide é a professora. É ela. E é só se colocar à sua disposição. Né? Vai aí. Isso é relativo. Vou até compartilhar um ensinamento. Teve um camarada meu, ele foi numa cerimônia minha e falou, quer dizer, não entrou na força. Tá bom, normal, servi todo mundo, não entrou na força. E aí, eu percebi, tudo bem. Na segunda parte do trabalho, que eu fui servir a medicina, eu olhei pra cara dele e falei, e aí? O que aconteceu? Ele falou, não entrei na força. Eu falei, não, vi, mas qual que foi? O que você pediu pra medicina? Eu não pedi nada. Eu falei, vai aí, me leva pra onde quiser. Aí eu falei, mano, não faz isso com a medicina. Porque ela falou, já que você não quer ir pra lugar nenhum, então fica aí, né? Tipo... Aí ele pediu, nossa, aí veio. Porque assim, não é recreativo, não é brincadeira. Nunca deveria ser. Eu acho que os medicinos da floresta, de maneira geral, elas têm uma inteligência tão grande que assim, nenhuma delas é agradável de você consumir. Você pega essa manga, arde pra caramba, rapena no começo, uma porrada. A ayahuasca é amarga, quer dizer, nenhuma é para ser usada com outra finalidade. É isso mesmo. O cambô também. Nossa. O cambô é incrível, porque é doloroso pra caramba, é sofrido, é físico, né? Mas depois dá um bem-estar e uma energia, uma disposição que são inacreditáveis. Graças ao cambô eu descobri que eu fui depressivo a minha vida inteira. O cambô me mostrou que é uma vida sem depressão. O cambô é uma medicina poderosíssima. Ela é extremamente singular. Eu vejo ela assim com uma peculiaridade única. Como a ayahuasca também é única, mas assim, o cambô é isso que você falou. E o cambô eu acho muito difícil alguém tomar com outro propósito. Porque não dá barato, você não vê nada. Você não tem prazer, pelo contrário, é dor, né, purga, tipo. Mas vale a pena. Não, o resultado é impressionante. O resultado é impressionante, o cambô. E aí você entende, né? Os chais na floresta, aquela disposição física toda, carregatória de madeira, sobe árvore, pula, porque é isso, né? A primeira vez que eu fui lá, tinha nos Catuquilhas, tem várias aldeias da BR, né? Eu morrendo na ayahuasca lá, os pajé de 80 anos ali sentados, sabe aqueles monges tibetanos? O cara sentou naquelas mesinhas de bar, sabe, de bramas, né? E os garrafas lá em cima e servia, rezava, tal, tomava, sentou e pôs o braço assim, que nem eu tô, e ficou. Mas, cara, ele escureceu e começou o trabalho. Clareou, ele abria o olho
para servir se alguém pedisse ou ele consagrar de novo. Mas ele ficou sentado naquela posição a noite inteira. Eu no chão, morrendo, lá naquela pegada que eu não conseguia me mexer, e vomitava e não sei o quê. Eu olhava para ele e falava, meu, como é que esse cara consegue? Ok. Chegou de manhã, tomei cambô e nananã, e eles lá. Então o sol já meio alto, os caras saem andando como se fosse para ir para a aldeia, dar 10 quilômetros para chegar na aldeia, mas batendo papo alegre, feliz. Eu falei, gente, eu não consigo nem andar, velho. Saca assim, baleado da noite. E, né, eles têm uma coisa ali, uma alegria, os Hurricane também, né? Deve ter. Mas uma vitalidade. Exato, mas também isso que você falou é legal, porque eles cultivam a alegria. Assim, se eles estão tristes, eles não vão afundar na tristeza, eles vão trabalhar para sair da tristeza. E isso é um valor que a gente não tem. Não tem. A alegria para eles é fundamental, uma questão sagrada, assim, sabe? E eles não contaminam o outro, né? Com a raiva, com a tristeza. Exato. O Sonic deve ter isso também. No projeto expectativa nos outros. É o que é, né? Tá tudo certo. Tem uma coisa que eu aprendi aí nessa caminhada, muito legal, que você deve ter observado. Se você levanta a voz com o chai, eu quero esse copo aqui. Aí ele põe aí. Aí eu falo, não, põe aqui. Não. Ele puxa de volta. Eu já falei, põe ali. Saca, dá uma alternativa, tá bom. Ele concorda com você para não gritar. Porque você levantou a voz, ele não vai levantar. Ele não vai contaminar o dele, ele não vai arrumar encrenca. Ele quer ficar justamente na paz. Ele vai projetar as dores dele no outro. Ele para de falar. Isso é fundamental, uma coisa que a gente devia muito aprender. Né? Porque a gente está sempre projetando as nossas dores, os nossos sofrimentos no outro. No outro, e competindo. Você ficou quanto tempo lá? 15 dias. Quanto? 11. E aí, conta aí. Você chegou lá, porque o primeiro impacto Eu estava te falando, né, da força física deles, que é impressionante. Eu cheguei lá, eu e o jornalista inglês de barco. Aí você chega na aldeia ali no Rio, tem já um morro, né? Um moleque devia ter mais que 8 anos aí recepcionando a gente. Pegou uma mochila gigante do inglês, mais uma outra mala dessas limite para poder embarcar, meteu nas costas e subiu o morro. Nossa! Ali como uns... Magrelinho, 8, 9 anos e foi. E isso já foi, uau. E... Eu não sei, a experiência toda, né? Tem um choque cultural muito forte, não tem como, assim, sabe? Fala aí. Não sei, você não entende, né? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão se comportando dessa maneira, a princípio? Depois você vai assimilando, mas é tudo muito estranho no começo, né? Tipo, eles acordam cantando, assim, muito engraçado. Eles cantam muito, né? Eles cantam muito, é bonito, assim. Mas pra mim não foi de cara que eu entrei nessa vibe, né? O começo foi, o que tá acontecendo? Peraí e tal, né? Até a própria falta de conforto, né? Porque a gente preza muito pelo conforto para se preservar e não sei o quê. E eles não, eles são pé no chão, é mato, é lama, isso faz parte, e eles são mais saudáveis por causa disso, né? Fisicamente, psicologicamente, né? Eles são conectados, integrados ao ambiente que eles estão, eles não vivem como a gente, né? Separados, divididos. Da terra, né? Da mãe terra, né? Uns dos outros, em geral. Tudo. É uma comunhão com os animais também. Você viu os macaquinhos deles, aquela coisa? Teve isso, né? Sim, não, é tudo. É uma coisa só. Uma coisa só. E eles não se colocam acima de nada, é isso que é mais legal. Eles são parte. É isso. Assim, não é que eles exploram a terra, eles colhem a terra e agradecem. Quando eles matam um animal, eles pedem permissão para matar aquele animal. E eles mesmos matam, não é linha de produção. Então é diferente, é bem diferente. Mas assim, a questão do conforto, a princípio, assustou, né? Porque não tem um lugar macio para você sentar. Não existe. Então, o máximo que tem um banco de madeira são uns 2 ou 3. O resto é chão mesmo. A galera senta no chão, come no chão, tudo no chão. E rede, por exemplo, as primeiras 2, 3 noites eu penei para dormir na rede até entender que tem aquela posição. Você fica quase reto. Aí beleza, aí foi. Depois em São Paulo eu continuei dormindo na rede, sabe? Legal. E essas coisas, assim. Mas aí depois de uns dias, por exemplo, eu lembro um dia que eu saí nessa bioconstrução, tinha os chuveiros lá que já tinham sido feitos, eu estava saindo do banho, com o chuveiro que a água puxa por mangueira direto da fonte, sai no chuveiro improvisado ali, com uma madeira, né, com uma cabine de madeira em volta, bem feitinho, lindo e tal.
Mas aí eu saí de lá, do banho, tinha uma indígena que ia entrando depois de mim, só que, era um aclive com lama, eu já saí escorregando e já me sujei tudo de novo. Assim. Pô, de filme, né? Aquele filme. Aí ela, cuidado, Chay! E é isso, é como eu tava desconectado do meu entorno. Isso no primeiro, segundo dia. No terceiro, quarto, eu tava no flow, sabe? Eu já... Isso, Tudo fluía, tipo, no começo eu chutava muito, né, os cotocos de tronco de árvore que tinha no caminho, não, eu já entendia, eu já sabia onde eu estava pisando, eu já tava integrado, sabe? Tipo, é outra vida, outra maneira de viver. Aí você começou a entender, né? Aí eu entrei, né? Não cheguei perto de onde eles vivem, mas mentalmente, mas eu consegui entender e, né, vislumbrar isso, assim. Essa coisa de viver no flow é muito legal. E leve. Leve demais. E pacífico, né? Tranquilo, é gostoso. Você não faz mal pra ninguém faz mal pra você. Você só existe, né? Você é coexiste. Você é você. E como é que é? Você fez a cerimônia lá, qual que é a diferença? O que você sentiu? Porque tem os rezos, tem o... Você fez a ayahuasca na primeira noite que você chegou? Foi... Na primeira noite foi roda de rapé, a ayahuasca foi na segunda. E aí? No Nishipã. A gente... Nossa, é incrível. Porque grande parte do trabalho é egrégora, as pessoas estão ali. Né? E quando são ali 80%, 90% indígena, a minoria é não indígena, é o trabalho decola. Né? E é terreiro, né? Então, tipo, é pé na terra. É na terra. E os barulhos da floresta em volta, e fogueira é muito importante, né? Faz diferença. E cantoria a noite inteira, e dança a noite inteira. Eles têm uma fala muito engraçada que é Babuia Macauê. Que significa não deixa a força da moleza te pegar. Então, são intensos os trabalhos, assim, fortes, violentos assim, no bom sentido, né, da alavancada que você dá. E dura a noite inteira, você sai de manhã, o sol tá nascendo, você tá na floresta, você tá ouvindo os pássaros, você tá vendo aquele verde, tá todo mundo naquela sintonia. Sabe? Aquela fumacinha, né? Não tem como reproduzir isso fora da floresta. Não, é lá. Não, inclusive a espiritualidade. Sim. Porque tem isso, os espíritos lá, eles interagem. Eles chegam, a última vez que eu fui, eu não sei se você viu alguma coisa assim, que é muito relativo, porque é uma grande festa, né? Um trabalho lá é uma grande festa. Não, para assim, os espíritos. Eles chamam os parentes de outras aldeias para vir, eles pagam a gasolina do barco, é tipo uma confraternização. É uma festa. E aí, um dia eu tava lá com os catuquinas, tinha o cupichau assim, e eu vi os espíritos da floresta chegando para a festa. Na força. Os pajés lá rezando. Não, eles chamam os espíritos. Eles vêm, mas mano, não dá pra... Não, eles conseguem dialogar, né? É muito brodagem ali, né? Não, você vê no canto, assim, ele vai chamando, né? Normalmente ele abre a cerimônia com canto ali só na voz, canto para chamar a força. Você vai sentindo a diferença ali no ambiente, sabe? É isso. Eles têm essa consciência, né? Essa conexão. Que para nós é muito distante, né? Exato. Mas para eles, né? É o tempo todo. Eles são aquilo, né? Eles estão lá. Você falou engraçado, né? Porque a espiritualidade, quando você vai nesse caminho de descobrir a espiritualidade, ela começa de uma maneira muito sutil, até que deixa de se tornar tão sutil, né? Só que é isso, uma coisa que a gente está começando agora e eles têm um ensinamento ancestral que já vem desde o berço, então não dá pra... Ainda é um desafio pra gente, né? Conseguir alcançar essa consciência, né? Exato. Tem que ter muito trabalho. Outro dia eu tô com meu neto lá na escola, com o caderninho dele lá, ele tem 9, falando do indígena de uma forma diferente. Eu fiquei muito feliz. Não, tá rolando isso. Tá rolando, né? As crianças estão aprendendo a história um pouquinho mais aproximada do que ela foi. Aos poucos, Tá tendo exposição no MASP, teve, né? Exposição no MASP, dos Uniquim também. Teve no Itaú um tempo atrás também. Eu ainda acho que é muito protocolamento, né, de várias instituições, é mais tipo cumprir cota mesmo, né, pagar algum bom mocismo, mas eu acho que é o começo dessa visibilidade que esse movimento precisa ter, eu acho que ainda vai ter. E como que você vê o jornalismo nisso daí? O jornalismo está acanhado, né, porque bem ou mal que movimenta o jornalismo é dinheiro. E não tem dinheiro dos povos indígenas, né? Dinheiro. Mesmo, né? Tem um patrimônio natural, cultural.
humano, mas dinheiro não tem nada que... Não tem nenhum investimento por trás. Isso é a questão. Você vai... Por exemplo, uma diferença da luta feminista. Por exemplo, a luta feminista ganhou tanta importância porque as mulheres são consumidoras. Então, as marcas entenderam que se elas não apoiassem isso de alguma maneira, elas iam perder consumidoras. Agora, os indígenas não são consumidores de nada. Eles são autossuficientes. São consumidores da natureza. É. Então, fica difícil assim, né, conseguir um investimento para bancar isso. Tem algumas iniciativas, tipo, né, o Samaúma, aquele site que é bem legal. Samaúma. E algumas outras, tem o ISA e tal, mas ainda são muito poucos, né, perto do que poderiam e deveria ser, diante da importância desse momento que a gente está vivendo. Mas pirata, alguma coisa subversiva, eu tô falando tem várias. Que tá trabalhando, porque é o seguinte, você me falou uma coisa hoje muito interessante da questão da igreja evangélica, desse movimento que está acontecendo lá, do desmatamento para tudo acontecer, a queima das plantações dos indígenas, né? Todo esse cenário, tem alguém divulgando, tem alguém olhando para isso? Deve ser. Quase. Porque eu sei também por causa dos contatos que eu tenho na floresta, assim, que vai em casa, o pessoal fala, você falou, tudo, né? Tem gente que tem essa conexão. Não, é isso. Agora a gente não vê isso. Demorou mais de um ano para todo mundo entender aquele desastre que estava acontecendo lá. Não, isso agora, né? Porque já teve outro. Por exemplo, eu sempre soube que a Amazônia estava ameaçada, mas fui em agosto do ano passado para o Acre. Impressionante, assim. Tipo, eu peguei 7 horas de carro 6 horas de carro de Rio Branco até Tarauacá, que é onde eu peguei o barco para a aldeia. Cara, é um churrasco. É só fumaça, só chama. É desesperador, assim. E só latifundiário. Por exemplo, pega o Ratinho, o apresentador, e o filho dele, que é governador do Paraná, eles são os maiores latifundiários do Acre. Eles têm terra, inclusive, em Tarauacá. E não felizes, a terra deles ainda invade a terra indígena Runicuim, tipo. Terra de ninguém, sabe? Tipo, não, mas então. É bala e facão. Coronel. E, por exemplo, quando eu voltei da aldeia, eu passei uma noite em Rio Branco, eu vi no noticiário local que a população estava bombando de doença respiratória, que os rios estavam mais rasos do que nos anos 60. Assim. O tipo de informação que eu via na Globo do Acre, mas não vejo em São Paulo. Aqui. E você, como jornalista, acho que você concorda comigo, né? A nível de Brasil, se não acontece em São Paulo, não acontece no país. Né? Sabe bem assim, a notícia, né? Tô brincando assim. Mas assim, a gente não tem muito olhar para fora, né, do eixo Rio-São Paulo. E as grandes capitais. Tá acontecendo lá, fica lá. Né? Não tem tanto interesse. E o que fazer? Tem que conscientizar. Por exemplo, o ESG, né, que é considerada acho que a 6ª grande inovação desde a Revolução Industrial. Esse modelo de corporação mais voltado para o ambiental e para o social, esse modelo de gestão. Isso talvez seja o futuro, sabe? Para as pessoas entenderem como viabilizar essa luta para preservar a floresta e a natureza de modo geral. E formas mais humanas de lidar com as comunidades, com as populações que dependem disso. Eu acho que talvez pode ser um caminho assim, por meio do ESG, mas é que eu acho que ainda não chegou lá. Sabe? Acho que ainda está muito no discurso bonitinho, em ações pontuais em regiões próximas. Assim, eu acho que ainda não tem toda a eficácia que se pretende, mas vamos torcer. Porque eu vejo a falta de um serviço de inteligência para floresta, para os ribeirinhos, aquela coisa. É tudo muito isolado. Você está falando do Runicuim, né? O outro fala do Catuquinho, mas cadê todo mundo junto, pró? Não, mas existem. Eles estão articulados. Mas não com aquele poder todo. Eles estão com o poder que eles conseguem ter, né? Mas é isso, não tem dinheiro. Bem ou mal no mundo capitalista. Dinheiro que faz as coisas acontecerem, né? Infelizmente. Mas vai chegar, né? Você viu, o Bapu tava com o DiCaprio. Não sei se vai chegar o dinheiro, se a gente não vai precisar mais de dinheiro, a gente vai acabar com essa porra desse capitalismo que não serve pra nada. Você tá vendo isso acontecer? Eu sonho com isso, mas... Né? Eu acho que é o único jeito. Vamos voltar pra terra. Criar outras formas de... negociar. Exato, economia colaborativa, sabe? Tem tantas outras possibilidades sem ser o capital, sem ser
esses aparatos de acúmulo de renda, né, e desfavorecimento de outros tantos. Isso não faz sentido. Uma amiga minha... O nosso Deus né, são as coisas, são o capital, os bens, e não nós mesmos, né, uns aos outros. Tipo, porra, é essa. Na Europa tem muito lugar, né? Assim, o pai morre, o filho meio que não herda nada. Tem umas paradas meio assim que fica pro governo, mas também a qualidade de vida é impecável, escola, faculdade, hospitais. Só que tem uns movimentos acontecendo já faz um tempão, que é bom pro Estado, bom pro povo, bom para todo mundo. Mas justamente não acumular demais, e aí? E as doenças estão aí, né? A própria reforma tributária para nesse sentido. Tá pegando, Vamos ver como que vai ser, né? E você tá aí firme e forte lutando na alegria e antenado aí com as causas do planeta. A gente fala de floresta amazônica, a gente tá falando de planeta, né? Que tá feio o negócio aqui, né? Mas você tá trabalhando aonde hoje? Eu sou freelancer. Eu faço um monte de coisa. Eu escrevo, por exemplo, eu tô trabalhando no site da escola de advocacia, vou fazer uma feira de cinema, tô traduzindo um podcast, traduzi um livro agora do Nick Cave, fazendo umas coisas que legal. Aparecendo. E você tem veículos de comunicação para se vender aí? Faz uma propaganda. Vamos iniciar o encerramento do podcast. Primeira coisa que eu peço para você, fala das suas redes e tal, né? De repente eu não sabia que você traduzia podcast. É legal isso aí. Tem um australiano que uma amiga minha falou que é maravilhoso, que é meio isso aqui que acontece, falando da vida, sabe? De pessoas comuns, por assim dizer, mas ele é inglês, eu não falo inglês, né? Entendeu? É legal isso aí. Eu também estou escrevendo um livro sobre as medicinas. Sério? Em que sentido? Suas experiências? É um romance. Tá. Eu já escrevi um romance naquela época mesmo, em 2017. Mas era outra coisa, né? Não ia para esse lado da espiritualidade. Agora eu estou escrevendo um romance sobre um psiquiatra convencional que descobre as medicinas da floresta. Uau! E agora a gente vai publicar uma coletânea, vai chamar Literatura Ayahuasca, com vários autores indígenas, inclusive. Eu vou só participar dessa literatura, na verdade, dessa coletânea. E, enfim, mas aí vai sair um trecho desse romance já. Que bacana. Para quando? Você tem noção? Livro você nunca sabe, né? Parte para escrever, outro para publicar, então vamos seguindo, mas vai sair. E você tem outros livros já? Algum livro publicado? Tem um romance que chama Consolação, foi publicado em 2019. Pô, olha para lá, né? Consolação, publicado Consolação, publicado em 2019, editora Prosaica. Aí, tá aprendendo, que nem eu tô aprendendo. Carlos Messias, eu quero te agradecer. Por favor, deixe suas redes, depois você passa para mim, eu passo para o Lucas. E a gente pede para deixar uma mensagem para o mundo, para a humanidade, sabe? Uma mensagem que você sentia aí de transmitir olhando para aquela câmera. Mas fala aí um pouquinho da sua... uma coisa que vai sintetizar nosso papo de agora, que é uma fala do Terence McKenna, que eu levo muito a sério, é esqueça o guru e siga a planta. Foi, né? Rauch, gratidão, meu irmão.